Psicóloga, sem saber isso, você não conseguirá se sentir segura ao atender uma mãe que diz não amar o filho. Psicoterapeuta, se uma mulher chegar agora aí na sua clínica pedindo para se vincular ao bebê, porque ela não está conseguindo se vincular ao bebê, você saberia o que fazer? Mulheres no pós-parto, elas chegam muitas vezes para a nossa clínica falando exatamente isso. Não consigo me vincular a essa criança, né? Ela está dizendo, não consigo amar esse bebê. Me ajuda, psicólogo, me ajuda, psicoterapeuta. Então, um dos primeiros pontos que você precisa investigar em casos como esse é sobre se a gestação foi planejada ou não. Então, esse é um primeiro ponto. Se a mulher ela chega ou na gestação, não precisa ser só no pós-parto, ela pode chegar na gestação com a queixa, não consigo me vincular a essa gravidez, não consigo me vincular a esse bebê, e tô com medo, porque esse bebê vai nascer, né? O que vai ser? Então, essa queixa, ela chega tanto na gestação, às vezes durante o parto, principalmente para quem trabalha em hospitais, e às vezes no pós-parto, tá? Na maioria das vezes, a gente tem até no pós-parto esse tipo de queixa. De mulheres com o bebê falando, ai meu Deus, e agora o que eu faço com essa criança? Eu não consigo me vincular a ela, né? Não consigo amar a ela. Então, um dos primeiros pontos que a gente precisa investigar, tá? Bom, primeiro de tudo, oferecer acolhimento, tá? A gente acolhe aquela angústia dessa mulher que chega grávida, que chega no pós-parto, né? E eu não posso ter juízo de valor, né? Ficar julgando, nossa, que horror, uma mulher não ama o próprio filho, né? Que horror, né? Isso não é postura de psicólogo ético. Isso não é postura de psicólogo, tá certo, galera? Só que eu vou contar para vocês aqui que existem alguns psicólogos que têm esse tipo de postura, tá? Se você é um psicólogo que talvez tenha esse tipo de postura, é importante que você encaminhe esse caso. Por quê? Quando a gente está com o cliente, a gente não pode ter julgamento moral, tá? Os seus valores são seus valores. Ali você tem que ser um profissional ético que vai acolher aquela demanda. Então, a primeira coisa a se descobrir é se a gestação foi planejada ou não. Se a gestação não foi planejada, investiga mais como que aconteceu, né, a respeito e tal. E é um indicativo, né? Se a mulher não está conseguindo se vincular ao bebê, é um indicativo, sim, dela ter não planejado a gestação. Isso é uma pista, é uma informação importante para nós psicoterapeutas. Agora, existe também mulheres que planejaram a gestação e não se vinculam ao bebê, Rafaela? Sim. Vão existir também mulheres que planejaram a gestação, tá? Mas depois que o bebê nasce, pode ser que elas não consigam se vincular à criança, tá? Pode ser que elas não consigam amar aquela criança. Então é importante a gente entender o contexto em que essa queixa chega, tá? E esse é um detalhe importante para a gente investigar. Também é importante a gente coletar informações sobre a infância da cliente e a relação que ela tinha com as suas figuras parentais, tá? Como que foi a infância desse sujeito? É alguém que foi adotado? Ficou várias vezes em instituições, né? Foi adotado uma vez e foi devolvido? Olha só que interessante. Não é interessante, gente? Alguém que às vezes planejou a gestação, não consegue se vincular ao bebê, mas eu acabo descobrindo que era uma pessoa que foi colocada para adoção uma vez, foi adotada por uma família, foi devolvida. Olha só, né? Por isso que a psicologia perinatal é muito importante. A gente precisa saber que perguntas fazer. A gente precisa saber o que investigar, porque isso vai trazer várias pistas importantíssimas para a gente poder ajudar aquela mulher que procura por ajuda. Ela traz aquela queixa e procura uma solução, tá? Então, a gente entender como é que foi a infância dela é muito importante. Ela foi amada ou não foi amada por esses pais? Ela foi cuidada por esses pais ou foi cuidada por avós? A mãe dela foi presa, por exemplo, ficou presa e ela teve que ser criada por pessoas que nem queriam ela. Só que a lei, né, não vai colocar essa criança para adoção, porque ela tem mãe. A mãe vai cumprir ali 3, 4 anos de prisão. Só que essa criança fica sendo jogada. Não, vai para casa da avó, vai para casa da tia, sabe? Coisas assim. Então a gente precisa compreender a história dela. Quem
foram os cuidadores dela. Isso tudo vai fazer total diferença para a gente poder entender uma queixa como essa, por exemplo. Outra coisa que a gente precisa entender é o que aconteceu na gestação, parto e pós-parto dessa mulher. Então, o que aconteceu no parto, na gestação, no pós-parto, podem trazer informações significativas do porquê agora ela não consegue se vincular à criança. Mais uma vez, se a mulher ela sofre violência obstétrica, ela pode olhar para a criança e a criança ser o gatilho dela lembrar todo o terror que ela passou na cena de parto. Percebe? Às vezes ela estava indo até bem na gestação, mas chegou no parto, ela sofreu uma violência muito traumática e quando ela olha para aquela criança, ela se lembra do trauma. A criança é o gatilho para ela se lembrar do trauma. E aí fica difícil a vinculação com aquela criança, com aquele bebê, que traz na hora para ela lembranças terríveis, traumáticas. Então é importante a gente conhecer o que aconteceu nesse processo de gestação, parto e pós-parto. É preciso também identificar se ela não está confundindo o fato de odiar a maternidade com o fato de não amar o bebê. Porque é muito comum que a mulher chegue para a gente também falando de várias tarefas da maternidade que ela odeia. Odeia ficar acordada de madrugada, odeia ter que amamentar, odeia que não consegue amamentar direito, a criança mama pouco, o fato da criança ser muito chorona, demandar muito, ser aquelas crianças, sabe, que demandam extremamente, por exemplo. Então, às vezes, ela está confundindo não gostar da maternidade com não gostar do filho. Então, você tem que ter um ouvido atento, precisa conhecer de psicologia perinatal para conseguir captar essa fala. Porque é uma fala sutil, que você consegue captar e interpretar para ela. Olha, o que você está me dizendo aqui não é que você não ama o seu filho. Você está me dizendo que você não ama as tarefas da maternidade, as tarefas do cuidado. E é possível odiar a maternidade e amar o filho. É possível. Tá? Então, a gente precisa ter esse ouvido atento, cuidadoso para as palavras. Ter esse conhecimento da psicologia perinatal é básico para que você consiga ouvir isso de uma forma mais cuidadosa, interpretar de uma forma diferente aí. É preciso também identificar se essa mulher está apresentando alguma alteração emocional significativa, como, por exemplo, uma depressão. Às vezes, não é que essa mulher está rejeitando o bebê. Não é que essa mulher não está conseguindo amar o bebê, às vezes ela está com um transtorno de depressão. Gente, uma vez eu estava dando aula numa faculdade, era lá em São Manuel, e eu tinha uns estagiários que eles iam para as unidades básicas de saúde trabalhar com psicologia perinatal ali. Só que, concomitantemente, existia um outro professor que era professor, dava o estágio de psicologia da saúde. E por ele trabalhar com a psicologia da saúde, ele também tinha estagiários nas unidades básicas de saúde. E aí, acho que o povo que trabalhava lá na maternidade não conseguia separar muito bem o que era os estagiários, né, da psicologia perinatal do que eram os estagiários da psicologia da saúde. E, no fim das contas, o que aconteceu? Chegou uma mulher lá, num dia que os meus estagiários não estavam, mas o estagiário desse outro professor estava, da psicologia da saúde, e aí eles chegaram para esse estagiário e falaram assim, ó, tem uma mãe aqui que está rejeitando o bebê, conversa com ela. Simplesmente esse estagiário fez o seguinte, chamou o conselho tutelar para essa mulher. Provavelmente porque ela estava falando sobre as dificuldades que ela estava enfrentando com a depressão e da não vinculação com o bebê, com os pensamentos que passam, às vezes, pela cabeça de infanticídio. A depressão, dependendo do nível que ela está, um dos sintomas é você ter pensamentos de fazer mal a si mesma ou a outra pessoa. Então, uma mulher que estava precisando de ajuda, totalmente frágil, foi lá naquela unidade básica de saúde pedir socorro. Chamaram o conselho tutelar para ela. Então, assim, gente, e essa história foi que eu presenciei, mas nesses anos todos, enquanto professora aqui no Mater Online, eu já ouvi casos semelhantes a esse, mas de psicólogos. Psicólogos que chamaram conselho tutelar, tá?
para mulheres com depressão pós-parto. Por quê? Porque eles estavam lá no mito do instinto materno, da romantização da maternidade, acreditando que ela era uma bruxa má. Gente, sem se tocar que existe depressão pós-parto. Total absurdo, mas sim, existem esses profissionais, tá? E até por isso que a gente precisa fazer lives como essa, para que profissionais que pensam assim possam parar de pensar assim, né? Escutar uma live como essa pode ser que mude completamente o pensamento de psicólogos que antes só agiam assim por desconhecimento. Não é, né, por maldade, coisas assim, mas por desconhecimento. Às vezes você pode estar pensando aí, ai, Rafa, mas tudo que você está falando aí, eu não sei se eu tenho estômago para atender casos como esse, não, né? De uma mulher, né, falando que tem desejo de matar a criança ou que não consegue se vincular, não sei se eu tenho estômago para isso, não. Então, olha só, se você não tem estômago para isso, é provavelmente porque você não tem conhecimento de psicologia perinatal. O seu pensamento ele ainda está voltado para o conhecimento do senso comum, o conhecimento que as pessoas, né, que não são psicólogos, que, né, inventam crenças, valores, aí pensam a respeito de maternidade. Ou seja, o que você precisa é ter conhecimento científico. Queixas como essa, gente, são comuns na nossa clínica perinatal. A gente recebe queixas como essas diariamente. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.